Bom, pessoal, vamos iniciar aqui nossa aula, né? De fundamentos, mecânicos, certo? Então, hoje aqui, dia 4 de junho, até o presente momento, não tivemos nenhum participante aqui online. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, né? Para vocês, vou subir ela na plataforma e quem tiver alguma dúvida, estarei aqui, né? Para conseguir sanar todas essas dúvidas de vocês, pessoal. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para passar algumas informações importantes para vocês, certo? Então, a gente está aqui dentro do ambiente virtual de aprendizagem de vocês, né? Então, a gente está aqui na segunda UC do curso, certo? Que é a parte de fundamentos mecânicos. E ela tem o período de realização dessa UC, né? Ela compreende aqui do dia 26/5 até dia 5/9, certo? Essa eu sei de vocês, pessoal. Ela tem bastante atividades, né? Então fiquem atentos aí, principalmente no prazo de entrega dessas atividades. Não deixem acumular essas atividades, né? Tentem fazer realmente essas atividades. A gente vai dar uma olhada aqui agora do que se trata a maioria dessas atividades, certo? E qualquer dúvida, pessoal, sinta-se à vontade em entrar em contato comigo aqui, né, pelo ambiente virtual de vocês, ou pode entrar em contato com a monitora, solicitar qualquer coisa, o meu WhatsApp, né, que eu tiro essas dúvidas de vocês aqui, beleza? Nossas web aulas vão acontecer sempre às quartas-feiras, certo? Das 18 às 18h55. Beleza? Então hoje aqui, né, comigo é o primeiro encontro, né? Então eu serei o tutor de vocês nessa disciplina, certo? E a gente tem aqui também a data dos encontros presenciais, né? Então o primeiro encontro presencial de vocês aconteceu, né, no dia 2 de junho aí, de 2025, certo? O segundo encontro vai ser já na semana que vem, né? Então vai ser na segunda-feira que vem. Então o encontro de vocês ocorre a cada segunda-feira, né? Das 19 às 22 horas, beleza? Então, pessoal, vamos iniciar aqui, né? Olhando, vamos dar uma olhada aqui nas situações de aprendizagem de vocês. Então, aqui na primeira, no meu primeiro fórum, né? Que é avaliativo. Vamos dar uma lida nele aqui. Então, olá pessoal, tudo bem? Galera, assim como está em nosso plano de estudos, né? Nosso primeiro fórum de discussão é sobre as unidades de medida e conversões, certo? Então, a gente tem diversas unidades de medidas, né? Principalmente ali, unidades de medidas lineares, e a gente precisa saber converter, né? Essas unidades de medida entre as diversas unidades existentes. Então, deixa eu ver aqui se alguém entrou. Opa, o Emerson, beleza? É o Emerson, né? Tô falando seu nome certo? Boa noite, senhor. Tudo bem? Tá certo. Beleza? Não, tranquilo. Então, eu já esperei uns 15 minutos aqui, né? E como não tinha entrado ninguém, eu já iniciei aqui a aula, mas eu tava mais dando um panorama aqui do ambiente de virtual de aprendizagem, certo? Deixa eu perguntar, vocês já tiveram um encontro, primeiro encontro presencial dessa UC, né? Na segunda-feira? Sim, tivemos. Tá. Como é que foi esse primeiro encontro? Você consegue falar um pouco o que que vocês viram lá? A gente começou a ver mais a introdução, falando de medidas, sabe? Os Ah, tá. procedimentos que Sis- servem. Sistema métrico, o SI, né? A conversão entre as unidades de medida. Você chegou a dar uma olhada já aqui nas nossas atividades? Nem olhei ainda, comecei a olhar o fórum, mas nem olhei direito. Ah, tá. Então, eu vou passar aqui, né, entre os fóruns aqui, dar uma explicada, certo? Como que vai funcionar. E qualquer dúvida que você for vendo aí, que você tiver, né, você pode me solicitar aí alguma dúvida, pode abrir o áudio, né, e já perguntar. Não precisa levantar a mão, não. Pode abrir o áudio, perguntar, me interromper, beleza? Sempre que você tiver alguma dúvida, você pode falar aí, tá? Então, beleza.
Então, nosso primeiro fórum aqui, né, é realmente sobre essa parte das unidades de medidas e conversões, né? Então, você viu lá, né, no momento presencial que a gente tem diversas unidades de medida. A depender do lugar, né, que a gente está, por exemplo, no Brasil, a gente adota um sistema de medidas, os Estados Unidos têm um sistema de medidas próprio, a Europa tem outro sistema de medida. E isso nasceu ali, né, justamente com a necessidade da época de se medir, né, principalmente medidas lineares ali, comprimento. Então, cada país, né, ou cada continente ali, ele adotou, né, padronizou seus sistemas de medida. E aí, para que o conhecimento fosse estruturado ali universalmente, né, usou-se um sistema internacional de unidades, que é realmente para padronizar essas unidades. Então, a gente tem um sistema internacional de unidades, que é chamado de SI, em que ele padroniza, né, as unidades de medida para as grandezas físicas fundamentais, certo? E as medidas derivadas dessas medidas fundamentais, eles seguem esse padrão internacional. É claro que tem, né? A gente tem a existência do sistema internacional. Alguns países, como o Brasil, adotam o sistema internacional, mas outros países ali, né, como Estados Unidos, a parte da Europa, como eles já têm mais contato com o sistema próprio deles, eles acabam utilizando ali muitas unidades de medida própria deles, né? E a gente precisa saber converter, né, essas unidades de medida para que a gente consiga ali ter uma noção de valor, né, de dimensão dessas unidades. E aí o primeiro fórum é justamente sobre isso, né? Então, aqui no primeiro fórum, né, a gente quer que vocês pesquisem um pouquinho sobre esse sistema internacional de unidades. Então, feito isso, vocês devem comentar em poucas palavras a importância do sistema internacional. Não é só isso, hein? Olha essa tabela aqui. Então, tem a tabela, né? Entrou mais alguém aqui. E aí, Francisco? Boa noite, tudo bem? Opa, boa noite. Eu estava falando com o Emerson aqui, né? Eu já iniciei aqui a aula. Mas aí vai ficar gravado na plataforma de vocês. E aí eu iniciei aqui, realmente dando um panorama aqui, principalmente nas partes das SAPs, tá? Das situações de aprendizagem. Aí eu vou dar uma explicada aqui em cada uma. Qualquer dúvida que você estiver aqui no decorrer, né? Nem sei se essa palavra existe, tivendo. Qualquer dúvida que você tiver aqui no decorrer da aula, você pode abrir o áudio e me interromper e perguntar, beleza? Então tá. Então, a primeira SAP é essa, para vocês pesquisar um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades e então você vai escolher também, né? Então vai falar aqui, vai pesquisar e falar um pouco sobre a importância do Sistema Internacional de Unidades. Além disso, vocês vão olhar nessas tabelas aqui, que são chamadas unidades básicas, né? Que realmente a partir dessas que a gente tem as outras unidades de medida, chamadas de derivadas, né? E você vai escolher uma delas e comentar sobre essa unidade de medida. Depois vai comentar em uma postagem de um de seus colegas, beleza? Então, esse daqui é o primeiro fórum. Então, falar sobre a importância do Sistema Internacional de Unidades, né? Claro que para falar sobre ele vocês precisam dar uma pesquisada antes. E vocês vão, dentro dessa tabela aqui, né, das chamadas unidades básicas, escolher uma dessas unidades e comentar um pouco sobre elas, né? E depois vocês têm que ir ali, em uma das respostas do seu colega e fazer um comentário também, certo? Então, por exemplo, eu vou falar lá, eh, sobre o porquê de ter nascido esse sistema internacional de unidades, porquê da necessidade dessa padronização das unidades, né? Vou discorrer um pouco sobre isso e vou escolher aqui, por exemplo, a unidade, né, a grandeza, massa, e vou falar um pouco sobre ela. Então, vai falar assim que o quilograma, o que que representa o quilograma, né? Por que que a gente representa a massa em unidade de quilograma, dá uma discorrida sobre uma dessas grandezas base. Então, essa daqui é a nossa primeiro fórum.
O segundo fórum aqui, ele já vai tratar da forma das tolerâncias, né? Então, as tolerâncias de medidas. Então, tanto de forma quanto de Professor, posição. Oi? desculpa interromper aí. Deixa eu falar, no caso do fórum aqui, você acabou de falar assim, que a gente vai falar um pouco sobre cada um aqui, cada medida. Não, vocês vão escolher uma delas, que deixa eu voltar lá. Então, vamos lá. Então, vocês vão falar um pouco sobre o sistema internacional, né? Então, vai pesquisar sobre eh, quando nasceu o Sistema Internacional de Medidas, o porquê de ter nascido esse Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, né? A importância dele. Beleza. Então, faz um breve comentário sobre isso, sobre o que vocês entenderam durante a sua pesquisa. E aí você vai pegar dentro dessa tabela aqui, né, que são as nossas grandezas de base, e vai falar um pouco sobre ela. Então, só, por exemplo, você pode escolher aqui a temperatura. Então, você vai falar da temperatura, vai falar que a unidade internacional que mede, né, a temperatura é o Kelvin, vai explicar um pouco sobre ela, certo? Então, a gente Tranquilo. tem aqui, então vamos falar mais um pouco aqui. Então, a gente tem as grandezas de base, que são essas grandezas fundamentais, né? Ou seja, são aquelas que a gente define as grandezas, por exemplo, tempo, massa, comprimento, e todas as outras unidades de medida, por exemplo, a de força, né? Então, quando a gente fala em força aplicada, ela é derivada, né, da associação dessas unidades fundamentais. Então, realmente, essas grandezas de base, elas foram definidas e criadas, e a partir delas que nasceram ali as demais unidades de medida, certo? Então, como unidade base, a gente tem o tempo, a massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. Então, essas são as grandezas fundamentais. Todas as outras grandezas são derivadas dessas grandezas de base, certo? Através de alguma fórmula que associe essas unidades de medida, certo? Gerando a unidade de medida daquela grandeza derivada. Beleza. Então, vamos lá na segunda aqui. Então, o segundo fórum aqui, né? Então, nesse fórum, quero que discutamos sobre a importância de se conhecer as tolerâncias de forma e de posição na hora de realizar a montagem de um sistema mecânico. O que pode acontecer se não conhecermos a tolerância na hora de montar um sistema mecânico, certo? Ou seja, então, quando a gente tem, né, realmente ali, os processos de fabricação, a gente sabe que a gente não consegue atingir aquela medida exata ali do desenho, né? Então a gente faz um desenho técnico, por exemplo, de uma peça, né? E a gente sempre tem que indicar a unidade, a grandeza ali, né? Então a gente indica a grandeza, certo? Que é o módulo daquele valor e a unidade de medida. Então, por exemplo, a gente tem um comprimento de 10 milímetros. O 10 é o valor da grandeza, né? Que é o módulo dela. Milímetros é a unidade de medida, certo? Quando a gente indica esses 10 milímetros, a gente tem que sempre indicar uma tolerância. Por quê? Porque lá no processo de fabricação dessa peça, por exemplo, um processo de usinagem, a gente realmente não consegue garantir ali um 100% de exatidão, certo? Então a gente tem que permitir ali, né, uma certa folga, uma certa tolerância, ou para mais ou para menos, certo? E aí a gente vai falar aqui, né, nesse fórum realmente para discutir a importância dessas tolerâncias, né? A importância de se conhecer as tolerâncias. Então, por exemplo, quando vocês forem lá em campo montar um eixo em um rolamento, né? Então vocês precisam saber quais que são as dimensões do eixo e do rolamento da pista interna ali do seu rolamento e a folga ali, né? Qual que é o ajuste para montar aquele rolamento no eixo, certo? Então você vai ter a tolerância de forma, a tolerância de posição, e nesse fórum aí é para falar um pouco sobre a importância de se conhecer, né, as tolerâncias. E o que que pode acontecer se a gente não conhecer? É realmente eu fabricar uma peça, né, com um tamanho ali que não vai encaixar, por exemplo, é, então, se eu fizer um eixo ali, por exemplo, com a dimensão muito maior ou muito menor do que o rolamento interno ali, a pista interna do seu rolamento. Então você vai ter realmente uma folga, né? Ou realmente não vai entrar, vai ter uma interferência muito grande.
beleza? Deixa eu ver, entrou mais um aqui. E aí, Márcio, tudo bem? Tá, o nosso Fórum 3 aqui, né? É, Então, a gente sempre vê, né, compressores. Então, vamos lá, galera. Sempre que vemos um compressor, nos lembramos de pressão, não é mesmo? Eu quero saber de vocês o seguinte: pressão e tensão são a mesma coisa? Se não, explique a diferença, certo? Então, ele pergunta aqui para vocês sobre duas, né? Então, duas unidades aqui de medida. A pressão, né? Que realmente vai medir ali a força que um determinado fluido, né? Seja ele líquido ou gasoso, exerce na parede de determinado recipiente, ou de determinado local onde ele está. E tensão, né? Então, tensão aqui relacionada à parte da mecânica, né? Não a parte de tensão elétrica, né? Então, a gente tem ali que quando a gente tem uma força, né, sobre um determinado elemento. Então, aquele elemento, para ele conseguir manter a forma dele, internamente ele desenvolve ali certas tensões, né, para conseguir suportar, né, para conseguir responder aquela aplicação externa. Então, a gente tem lá, não sei se vocês vão ver mais para frente, né? A gente tem as tensões de cisalhamento, a gente tem as tensões de flexão, a gente tem as tensões normais, né? Então é realmente para relacionar aqui a parte, perguntando se pressão é a mesma coisa que tensão, né? Então pressão, a gente tem ali força sobre uma determinada área, né? Que é realmente uma forma de distribuir aquela força em uma determinada área de contato. E tensão, que é realmente essa resposta do material à aplicação de uma força externa, certo? Voltei demais. Cadê a situação? Deixa eu aproveitar que eu tô aqui, pessoal. Então, fica de olho aqui nas datas que a gente tem de entrega, tá? Então, como é uma UC longa, né? A gente acaba deixando para o final as coisas e aí vai acabar acumulando coisa demais, tá? Então, tentem fazer essas atividades, participe ali nos fóruns, tira a dúvida, né? Porque se deixar ali para a última hora, realmente vocês perdem o prazo. Então, vocês têm até dia 3 de setembro para realizar todas essas atividades. Então, lembrando que o somatório de pontos aqui dos momentos online, né, somam 49 pontos. Então, o somatório de todas essas atividades aqui dá 49, e a soma dos encontros presenciais, né, as atividades que vocês desenvolvem lá no momento presencial, dá 51 pontos, certo? E o somatório dessas duas pontuações aqui que vai dar a sua pontuação final. Então, por exemplo, se vocês lá no momento presencial, né, conseguiram fazer aqui, por exemplo, eh, vamos supor que vocês conseguiram aqui 40, isso aqui dá somatório, dá 40 e 40 e alguma coisa, né? Deixa eu fazer a conta aqui. A gente não sabe fazer conta de cabeça, então tem que recorrer à calculadora. Então, 51 menos 4. 47. Então, vamos supor que no momento presencial vocês foram com 47 pontos, ou seja, vocês perderam o último encontro aqui, certo? E aqui no presencial, quanto que vocês têm que fazer, né? A nota para passar é 60, então vocês têm que ter no mínimo aqui 13 pontos desses 49, certo? Até aqui tá tranquilo? Ô, professor, Pof- deixa eu Ah, perguntar, essa é a primeira aula ou já teve outra, dia 30? então, eu assumi essa disciplina agora, né? Então, comigo é o primeiro encontro. Então, eu não sei se vocês tiveram um encontro antes desse. Era para ter de acordo com o cronograma. Ninguém de vocês participou? Não, eu não participei não, não sei se o restante da turma aí alguém participou. Então vamos considerar que esse seja o primeiro encontro nossa, né? Até porque eu assumi agora a turma de vocês, né? E eu vou ser o tutor aí responsável por auxiliar vocês aqui durante a disciplina, certo? Certo, obrigado. Nada. Deixa eu até perguntar aqui para vocês já têm conhecimento na área, assim, experiência, em que vocês trabalham?
Então vamos aproveitar que a gente está aqui, né? A turma tá com pouca gente aqui, para a gente se conhecer melhor aqui nesse primeiro encontro. Eu não tenho experiência na área, não, Lucas. Eu trabalho na parte de refrigeração industrial. Refrigeração industrial? Tá, então tem certo conhecimento sim, ué. Então acaba que é Conhecimento relacionado, até né? tem um certo ponto. Aham. Então, beleza, você trabalha na parte de refrigeração industrial, né? Então, com máquinas maiores ali, de sistema de refrigeração. Compressores de 1.100 CV, trabalho com Hum. a amônia, né? Uhum. Não, show de bola. É Então, você bastante grande. já tem bastante conhecimento. Então, principalmente parte de manutenção, você já tem conhecimento, parte de montagem, né? Principalmente ali. Porque a parte de refrigeração, né? Então, ele também é uma disciplina dentro aqui da mecânica também. Então, a gente tem ali que é os princípios de aplicação da termodinâmica, né? Faz parte aqui da nossa disciplina de mecânica. Então, você está bem dentro aqui da área, tá? Francisco, você trabalha na área? Não, professor. Eu trabalho com auxiliar de produção. Eu não trabalho na área da mecânica, não. Ah, tá. E você trabalha em alguma indústria? É na indústria BRF. Na BRF? Isso. Massa. Você faz o que lá? Assim, em qual linha de É, produção? eu sou a linha do frango, né? Auxiliar de produção normal. Eu trabalho com caixa. Não, show de bola. Então, realmente você entrou aqui com a motivação de uma possível promoção em outra área ali, né? Mudança talvez de cargo, seria isso? Isso. Eu pretendo focar muito, né, na parte da mecânica. Eu quero ingressar nessa área. Não, show de bola. Então, Francis, vocês podem contar comigo, tá? Podem perguntar aqui. Então, depois de eu conhecer aqui um pouco mais do Rafael e do Márcio, eu vou falar um pouco também sobre mim, né? Eu já comecei aqui da disciplina, nem me apresentei direito, né? Então, eu vou conhecer aqui o pessoal e depois eu falo um pouco sobre a minha experiência também, tá? Ok. Márcio, você consegue falar um pouco? Ah, você tá sem microfone? Não, beleza. Mas você trabalha na área já? Tem conhecimento dessas partes da mecânica? Deixa eu ver aqui que. Opa. Ainda não, né? Não, beleza então, pessoal. Então, realmente a gente está aqui para aprender mais. Qualquer conhecimento que vocês tiverem, quiserem agregar aqui durante nossa aula, né? Estejam abertos, né? A trazer esse conhecimento, que realmente ninguém é o dono da verdade. Então, eu não sei de tudo. Então, realmente, o pouco que eu sei, eu vou compartilhar com vocês e o que vocês sabem também, vocês podem compartilhar comigo aqui e com a turma também, né? Então, é sempre válido, enriquecedor, vocês trazerem essas experiências de vocês ali, né, para a gente discutir aqui em sala de aula também, tá? Rafael, você consegue falar um pouco? Sim, boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? E você? Eu já trabalhei com indústria uma época, né? Mas Uhum. era de auxiliar de produção. A Mas parte da área eu da... Ah, já vi como que funciona a manutenção, sim. não, show de É, bola. não tenho um conhecimento, né, específico, né? Mas tenho uma noção de como que é. Não tem ainda, né? Porque daqui pra frente vocês vão ficar fera. Sebastião, você entrou agora, tudo bem? Como é que tá? Você tá com o microfone aí? Ô, Sebastião, dá um oi aí pelo menos no chat, só pra eu saber que você tá com nós aqui. Opa, boa noite, Igor. Boa Me escuta noite. agora. Agora eu tô te escutando. Então, pessoal, vou me apresentar aqui rapidinho, depois a gente volta lá pra parte da matéria, tá? Então, eu vim também da indústria, né? Eu trabalho na indústria, certo? Então, de formação, eu tenho a graduação na parte da engenharia elétrica,
né? Tenho graduação em engenharia mecânica e tenho um mestrado na parte de engenharia de produção, certo? E tenho também ali uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, certo? Então, parte do conhecimento de elétrica, mecânica, ali um pouco de produção, né? Então, eu trabalho na indústria também, né? Então, tenho parte de conhecimento de indústria, certo? Então, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, né, que eu tive aí ao longo da minha carreira. Então, dentro da indústria, né? Eu atuei na parte de produção também, né? Então, eu ajudava ali principalmente a desenvolver os sistemas produtivos, no que diz respeito ali realmente à eficiência produtiva, à gestão da cadeia de suprimentos, né? Depois eu participei muito da parte de desenvolvimento de novos produtos, principalmente ali, eu trabalhei muito na parte de produtos elétricos e mecânicos, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar de barramentos blindados. Alguém que já ouviu falar? Busway, barramento blindado. Na fábrica, eu acho que lá na BRF tem, viu, Francisco? Acho que é o Francisco que é na BRF, né? Isso. Então, na empresa que eu trabalhava, o barramento blindado deles, né, foi desenvolvimento meu de um outro projetista. Então, eu trabalhei nessa parte também de desenvolvimento. Para quem não conhece, deixa eu ver aqui, vocês estão vendo aqui a minha tela? Vocês estão vendo a tela ou não? Tá vendo o Google aqui? Hein? Deixa eu ver aqui. Tá, né? Então, barramento blindado, né? Então, é esse dispositivo aqui, certo? E o que que ele faz? Ele realmente é um dispositivo elétrico e mecânico, né? Em que a condução da energia ele é feita através dessas barras condutoras aqui. Então a gente tem, né, que quando eu preciso transmitir potência, né, eu posso fazer isso através de condutores circulares, nos casos nossos são os cabos, né, os fios, e quando eu tenho aplicações ali com potências muito altas, ou seja, correntes muito elevadas, a gente trabalha com esses sistemas de barras, né? Então, o barramento blindado, ele é um dispositivo eletromecânico porque ele tem a parte condutora, que realmente aqui vai passar a corrente elétrica, né? E a parte da suportação dele, né? Toda a estrutura aqui é metálica, né? Então, é uma parte realmente mecânica. Então, ele é um elemento que a gente fala que ele é autoportante, ou seja, a sua própria estrutura suporta, né, o peso dele. Então, ele é realmente aqui, ó. Então, nessa foto que a gente vê uma parte da instalação dele, ele é um elemento que o próprio elemento ali ele se suporta sem precisar ter bandejas, né? Ou eletrocalhas, como é o caso quando eu tenho parte de fios, né? Então, quando eu tenho condutores elétricos ali que são cabos, eu preciso passar esses cabos em leitos, né? Em leitos, em eletrocalhas, em bandejas. Já o barramento blindado, não. Ele mesmo é autoportante, ou seja, ele suporta, né, o próprio peso dele e das barras condutoras, né? Então, eu trabalhei nessa parte aqui de desenvolvimento, certo? Então, deixa eu ver aqui se entrou mais alguém. Então, não entrou ninguém. Então, vamos voltar aqui. Pessoal, então vocês podem me interromper a qualquer momento aqui, né? Para tirar alguma dúvida, dar uma sugestão, beleza? Então, a gente já viu, né? Aqui sobre a. Deixa eu ver aqui. A gente viu a SAP 2, né? Não, a SAP 3 a gente viu também, beleza? Foram quatro aqui, né? Então, aqui já entra a parte de sistemas de transmissão, né? Então, em sistemas mecânicos, por exemplo, eu tenho ali dispositivos que geram potência, né? Geram torque, e eu preciso transmitir esse torque gerado, desculpa, em um determinado dispositivo para outro, né? E aí a gente tem esses elementos de transmissão de potência.
Aqui na foto a gente tem aqui realmente uma engrenagem, composta aqui também pela corrente que transmite, né, esse movimento, essa potência para outra engrenagem aqui do dispositivo, né? Então a gente tem o motor aqui isso aqui é uma moto, né? Então a gente tem um motor aqui que ele gera um movimento rotativo, né? E ele é transmitido aqui para a roda de trás através das correntes aqui, certo? Então, vamos lá, o Fórum 4 aqui, ele pede para a gente diferenciar os sistemas de transmissão, né? Então, me ajudem aqui, vamos diferenciar os sistemas de transmissão. Você deverá realizar uma postagem falando rapidamente sobre alguns sistemas de transmissão. Pode ser por polia, por corrente, por correia, certo? Em seguida, faça um comentário na postagem de algum colega. Então, vocês vão eh, falar ali, né, sobre os sistemas, os principais sistemas de transmissão, né, quando a gente, lembrando que na nossa disciplina aqui são sistemas de transmissão de energia mecânica, né, então realmente sistemas de polias, né, de correntes, de correias, sistemas de engrenagem, né, então quando eu tenho ali realmente duas engrenagens, os dentes da engrenagem em contato, né, é um sistema de transmissão também. Então, cada sistema de transmissão tem suas particularidades, tem a sua eficiência, e aqui é realmente para a gente conhecer mais um pouco desse sistema de transmissão, certo? Ô, professor, Pode falar. pelo que eu vi, precisa fazer um comentário na postagem de um colega no fórum de discussão um e o 4. É obrigatório? Assim, obrigatório não é, mas é bom porque aí vai aumentando a interação, né? Então, eu vou avaliar realmente se você fez o que está sendo perguntado ali. Vamos supor assim, se você fez um comentário sobre o assunto principal, né? Se você conseguiu absorver aquela capacidade, aquela habilidade ali que o fórum tem, e se você comentou, né, de acordo com o que está sendo pedido. Essa parte, se você respondeu o comentário de outro, eu vou olhar, mas não vai ser caráter ali de pontuação, tá? Ok. Beleza. É, Então a gente viu aqui sistema de transmissão. E o Fórum 5 é sobre os processos de fabricação, né? Então, vamos lá. A atividade é a seguinte. Então, de forma simples, rápida, diferencie os processos de fabricação com e sem remoção de cavaco. Então, vamos lá. Sistema de transmissão. Opa. Processo de fabricação. Então, realmente, quando a gente precisa, né, fabricar algum elemento, né, então, dentro dos processos de manufatura ali da indústria, eu tenho o quê? A entrada de matéria-prima, né? Tenho todo um processamento dessa matéria-prima e eu saio ali com o meu elemento acabado, né? Então, com o meu elemento com a forma final que a gente quer, certo? Então, para que esse elemento adquira essa forma final, ele passa ali por processos de fabricação mecânica, certo? Então, a gente tem ali, podemos dividir basicamente em dois, né? Os tipos de processos de fabricação. Então, vamos separá-los em dois grandes grupos. Quando eu tenho a remoção de material, então, quando a gente fala aqui, né, no fórum, com remoção de cavaco, realmente cavaco é aquele material ali excedente que foi retirado do meu material. Então, por exemplo, se eu entro com tarugo, né, que a gente fala que é a matéria-prima, então deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, tarugo. Então, é esse elemento aqui, maciço, sólido, redondo, né? Então, por exemplo, se eu precisar fabricar um eixo, então eu entro com esse tarugo aqui em um torno, por exemplo, né? E para ele chegar na dimensão final, então, por exemplo, eu quero um eixo com 30 milímetros. Então, para ele chegar nesse diâmetro final aqui, eu preciso retirar material dele. Então, quando há a remoção de material, eu tenho os processos de fabricação por usinagem, e quando não tem remoção de material, eu tenho os processos de fabricação por conformação mecânica, certo? Então, por exemplo, um processo de conformação é em peças de carro, né? Então, é,
Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, por exemplo, vamos olhar aqui. Deixa eu ver um que vocês conhecem aqui, mais simples. Então, deixa eu colocar aqui o citei o do carro, né? Então, vamos lá. Então, a estampagem, né? Estampagem é um processo de conformação, certo? Em que eu coloco, por exemplo, aqui uma chapa, né? Então, isso aqui é uma chapa metálica, certo? E eu venho aqui, né, com uma máquina, ferramenta, e faço realmente uma força aqui, né? Aplico uma força, e aí essa chapa aqui, ela vai adquirir, né, a forma da matriz, certo? Então a gente tem aqui punção, que é esse dispositivo aqui, e matriz, que é ali realmente o elemento que vai fazer a peça ficar com aquela forma final, certo? Então, esse é um processo de conformação. Por quê? Porque eu transformo a matéria-prima em uma peça final acabada sem precisar retirar material ali desse elemento. Então, esse é o processo com e sem remoção de cavaco, certo? Então, a gente vai, vocês precisam escolher um dos processos de fabricação, seja de conformação, né, que sem remoção de cavaco, ou de usinagem com remoção de cavaco, e vai falar um pouco sobre ele, no máximo 5 linhas. Então, eu mostrei para vocês aqui o processo de estampagem, que é um dos processos. Então, por exemplo, você escolheu lá o processo de estampagem. Você vai falar em no máximo 5 linhas um pouco sobre o processo de estampagem, certo? Beleza. Então, e a gente tem agora as SAPs mesmo, né? Então, são 8 SAPs, né? Então, são 8 situações de aprendizagem, certo? Nas situações de aprendizagem, como a gente já está aqui em cima do horário, eu falo um pouco mais depois sobre cada uma delas, tá? Então, na próxima aula, nosso próximo encontro aqui, que vai ser no dia 11, né, semana que vem, e eu já inicio a parte do conteúdo aqui e se vocês tiverem alguma dúvida na parte das situações de aprendizagem, a gente entra nela, fala um pouco, né, para não ficar também tomando muito tempo aqui do conteúdo, beleza? Até agora, alguma dúvida? Professor, os horários das aulas vai ficar de acordo com o cronograma aí? É porque Isso. no módulo de elétrica, né, era toda sexta, 8 Não, horas. Aí eu acredito, ontem no nosso encontro presencial, a gente estava comentando lá e seria melhor para todo mundo, né? Mas é, pois é, Francisco, esse é um horário ruim mesmo, né? Mas é porque é o único horário disponível que eu tinha aqui para estar com vocês, certo? Então, nessa unidade, né, em específico, até eu conseguir outro horário vago, vai continuar nesse horário, tá? Todas as quartas, das 18 até as 18h55. Aí, caso, né, eu sei que todo mundo, às vezes, já nesse horário vai estar saindo do serviço ali. Se eventualmente não conseguir assistir, né, a aula, vai ficar gravado na plataforma de vocês. Então, por exemplo, essa aula, né, até amanhã já vai estar lá disponível para quem não assistiu hoje poder assistir, certo? certo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, comentário? Quer que eu fale mais alguma coisa? Se no momento presencial ali vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, quer que eu fale um pouco? Não, tá de boa, professor. Vamos esperar a próxima aula para ver as atividades lá, né? Status, né? Fechou então, pessoal. Qualquer dúvida, me acionem ali no Ava, certo? Eu respondo rápido. Se for uma dúvida mais difícil de eu tirar pelo Ava, eu mando o WhatsApp para vocês e a gente realmente vai tendo essa interação aí. Eu só não quero que vocês fiquem com dúvida, né? Percam o interesse aqui na disciplina. Tentem participar ao máximo, né? Então, realmente, a minha função aqui é de facilitar o entendimento de vocês. Então a gente vive num mundo aí cheio de informações, né? Então, realmente vocês devem, né, pesquisar também assuntos fora, estudar. E aí, caso surja alguma dúvida, alguma coisa, eu tô aqui para ajudar vocês a direcionar, né, vocês a aprenderem
né, certos conhecimentos. Então, o conhecimento hoje ele muda a todo instante. Não sou eu que vou deter todo o conhecimento, então eu realmente estou aqui para direcionar ali, né, e passar para vocês os conhecimentos básicos para vocês realmente saberem diferenciar o que é certo, né, e o que está errado aí dentro da internet, beleza? Fechou então, pessoal? Então, bom descanso a todos e até semana que vem.